Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma informação importante neste início de mês de fevereiro e algo que já nos próximos anos apresentará um novo estádio para o Goiás Esporte Clube, um novo velho já conhecido, o Estádio Serra Dourada. A tendência é que com a licitação vencida recentemente pela Construcap, o projeto final ele fique pronto entre 2027 e 2028. Claro, pode ser que eles ajustem o Serra Dourada para ficar um pouco melhor em questão de gramado, iluminação, dar uma repaginada e voltar a alugar o estádio. Até isso pode acontecer, mas não é o projeto. Tá? A intenção, a Construcap, que foi a vencedora do leilão realizado, sendo o único concorrente na disputa, um lance mínimo de 10 milhões de reais. E foi adquirido justamente por esse valor, porém, em 35 anos, né, tendo aí o direito de uso não só do Serra Dourada, mas de toda a praça esportiva por 35 anos e um investimento mínimo de 225 milhões de reais. Tá bom? Então, esta é o mínimo, né, o obrigatório, esses 10 milhões de reais adquiridos, basicamente para cobrir aquele custo que o governo teve com as reformas do Serra Dourada, que custaram basicamente 13 milhões de reais, entre iluminação, a limpeza, aquela parte também dos banheiros, onde todos foram reformulados, e um mínimo de 215 milhões de reais para a remodelação do espaço total. Tá? Então, a Construcap, que é a mesma administradora do Mineirão, já teve sim alguns atritos com o Cruzeiro, com o Atlético, mas em um enredo geral é uma empresa assim capaz. Tá? Acho que aqui para o Serra Dourado também pode ser uma boa gestão, já que conhece, né, esse ramo de estádios importantes no futebol brasileiro. Para o Goiás, eu acho que não muda muita coisa em relação aos planejamentos para o estádio da Serrinha. Eu gostaria muito de ver as duas opções, tendo a Serrinha juntamente com o Serra Dourada. Acho que um exemplo claro que ficou disso e até mostrou um crescimento dos clubes foram no Pará, né? Tanto o Remo quanto também o Paysandu, onde tendo a opção dos seus estádios próprios, com a faixa de 15 a 17, 20 mil lugares no máximo, e o estádio maior sendo o Mangueirão amplamente reformado. Tá? Então eu vejo que o ideal para o Goiás também seria isso, para o Atlético. Eu acho ainda a Serrinha muito pequena, 13 mil lugares é muito pouco. Então, por exemplo, às vezes o jogo tem capacidade para 17 mil lugares. Você leva para o Serra Dourada, que hoje tem capacidade para 30, ele vai ficar meio vazio. Então seria muito mais inteligente também o Goiás continuar com a sua ideia de ampliação da Serrinha, tá? Não muda nenhuma vírgula em relação a essa história. Tenta chegar aí numa capacidade de 25, 28 mil lugares, que é aquele plano inicial do Goiás. Eu penso que 25 mil já estaria bacana. Passando a demanda de jogos para acima desses 25 mil lugares, aí sim tendo uma excelente opção que é o Serra Dourada, ele estando 100%, tanto em relação ao gramado, à estrutura, à modernidade, até mesmo em relação à ampliação, né, que foi especulado, até mesmo de uma capacidade para 60 mil lugares. Essa matéria do Jornal Popular em outubro da temporada passada. A capacidade poderia ser aumentada, tanto em relação à aproximação da arquibancada com o gramado, isso é algo que vai sim acontecer, já em outros projetos também a gente já viu isso, é uma tendência natural para dar essa cara de arena. O Serra Dourada não será demolido, tá? Acredito que não, até por conta desse valor, né, de 215 milhões, pode ser que seja investido mais, só que para falar em um novo estádio, eu colocaria algo na faixa de pelo menos 500, 600, até 1 bilhão de reais, não seria nenhuma surpresa. A expectativa do governo era de ter este valor, né, de 35 anos por 1 bilhão de reais. Acabou que, por não ter essa concorrência, o valor mínimo foi adquirido desses 10 milhões mais 215 milhões de reais mínimos em relação ao investimento. Mas eu vejo que é assim algo positivo, tirando essa questão da mão do Estado, né? Isso é algo que eu sempre defendo, não só no Goiás. Eu não gosto de política, não gosto de politicagem no Goiás, no Estado também não seria diferente, mesmo tendo no momento alguns dirigentes, alguns governantes que conseguem tocar o barco, não prejudicar o cidadão, mas isso tem vida curta, né? Aí vem outra gestão, enfim, acaba estragando tudo aquilo que foi feito. Então eu sou muito mais pragmático, eu prefiro muito mais um cenário de investidores externos que, se não der certo, eles tomarão prejuízo. E isso é talvez o maior motivador que existe na mente do ser humano. Então, para mim, não tinha outro caminho para o Serra Dourada a não ser uma privatização, e esta licitação vencida pelos próximos 35 anos, tendo sim uma reformada, uma repaginada. Ainda a gente não tem projeto exato sobre como ficará o novo Serra Dourada, mas eu quero mostrar alguns que já foram apresentados
em anos anteriores aqui também, para a gente, né, quem sabe, imaginar, pensar em uma segunda casa para o Goiás, retornando ao Serra Dourada. Na RT Facas você encontra excelentes opções para presentes, seja elas de facas, tábuas para corte, também copos térmicos personalizados, tanto do Goiás Esporte Clube quanto também de outros clubes de futebol. Você que tem aí um pai, um amigo, um tio que torce para o Atlético, para o Vila, para o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, você pode também fazer a sua personalização com a RT Facas, sendo uma excelente opção de presente também para as próximas datas especiais. A RT Facas, que está localizada na Avenida Feira de Santana,